Hoje a nossa aula será sobre extração, mais especificamente sobre a extração líquido-líquido. Essa extração também é chamada de extração por solvente ou partição. Quando que a gente utiliza esse método? Quando, por exemplo, a destilação não é viável. Nós temos dois compostos que são altamente miscíveis e com uma volatilidade muito próxima. Então, para a gente poder separá-lo, a gente precisa utilizar um outro método, que no caso é a extração. Como que ela funciona? Nós temos dois compostos supermiscíveis A e B. O A é o nosso soluto, aquele que a gente quer recuperar, e o B é esse primeiro solvente. Para a gente fazer a extração, a gente precisa colocar um outro solvente, que no nosso caso está representado por esse solvente C, que o A é mais miscível nele do que no solvente inicial, que era o solvente B. Quando eles são misturados, o nosso soluto vai passar para esse novo solvente. Aquele inicial, que ficou com uma baixa concentração do soluto, é denominado de rafinado. E esse que recebeu o soluto que ficou com maior concentração dele é chamado de extrato. A vantagem da gente utilizar a extração líquido-líquido é que ela pode ser realizada numa temperatura ambiente ou moderada. Isso é muito bom se a gente for trabalhar, por exemplo, com enzimas ou proteínas que a gente tem que tomar cuidado com a temperatura. Além disso, a gente pode ter controle de pH, força iônica, entre outras condições de processo. A desvantagem é que a gente vai gerar um produto intermediário. A gente vai utilizar esse solvente C e ele vai ficar com soluto, então a gente vai precisar de um outro método de separação entre eles. Por isso que a gente só usa quando outro método não é adequado. A gente pode classificar a extração líquido-líquido quanto ao número de etapas e ao sentido da corrente. Quando a gente tem uma única etapa ou um único estágio, ele é denominado de único estágio. Nesse caso, a gente tem um soluto com uma boa afinidade com o novo solvente que vai ser colocado. Quando a gente precisa de uma recuperação muito alta ou eles não têm uma boa afinidade, a gente precisa de múltiplos estágios. Quanto ao sentido das correntes, elas podem ser paralelas ou concorrentes, que seriam aquelas que entram no mesmo sentido, ou elas podem ser em contracorrente. Isso vai fazer sentido quando nós estivermos trabalhando com extratores de maneira contínua. Embatelada, tanto faz o sentido que vai acontecer. A vantagem de a gente utilizar contracorrente é quando a gente tem múltiplos estágios, porque a gente vai ter sempre um gradiente de concentração alto para promover a transferência de massa entre um e outro. Quando o nosso soluto é muito importante e a gente precisa de uma alta recuperação, é possível utilizar também a corrente cruzada. Nesse caso, a gente tem a cada entrada no estágio, o nosso solvente puro, ele não contém nenhum tipo de impureza. Se a gente for pensar no contracorrente, cada vez que ele sai de um estágio, ele está saindo com maior concentração do soluto. Por isso que diminui a concentração ou a recuperação em cada estágio. Já nesse caso, a gente tem a recuperação maior, só que a desvantagem é que a gente vai utilizar solvente em excesso, então, somente quando realmente é necessário. Para a gente fazer a extração, pode ser feito em agitadores com decantadores de forma batelada ou contínua. Eles precisam de um tempo para ocorrer a decantação depois da mistura, para ter a separação. Então, mesmo no modo contínuo, ele vai funcionar com pequenas bateladas. Na batelada é fácil da gente entender. Nós vamos colocar o solvente com a alimentação, que tem o nosso soluto, eles vão misturar e vão esperar um tempo para ocorrer a decantação. Feito isso, é retirado o extrato e o rafinado. Quando a gente está falando de um sistema contínuo, ele teria vários tanquezinhos bateladas. Então, isso faz com que nós tenhamos a mistura, a separação para poder retirar o extrato e o rafinado de cada um desses tanques. Para a gente poder projetar ou determinar quanto que está saindo ou que foi recuperado de soluto em cada extração, a gente precisa utilizar o balanço de massa. A corrente de alimentação, que é aquela que tem o soluto inicialmente, a gente denomina de A ou F. O solvente, que é aquele que vai extrair esse soluto da alimentação, é denominado de S. O rafinado, que é aquela alimentação que agora ficou pobre em soluto, a gente vai chamar de R.
E aquele solvente que ficou rico no soluto, a gente denomina de extrator. No meio, a gente tem a mistura, onde a gente tem os dois, a alimentação com solvente misturados, e nesse caso, a gente tem o início do processo de separação, é o ponto de equilíbrio, o ponto M, o ponto de mistura. Nós vamos determinar com letra maiúscula as vazões e as frações com letras minúsculas. A fração que a gente tem na corrente do rafinado, tanto da alimentação como do rafinado, é denominado de X. E quando a gente tem na corrente do solvente, o S ou o E, nós chamamos de Y. Quando a gente tem um único estágio, o balanço de massa ele é mais simples. Nós vamos considerar que o que entra é igual ao que sai. Só que a gente aí tem um ponto de equilíbrio, que é o nosso ponto M, que é a junção dessas duas correntes. Então, se eu tenho 100 desse e 100 desse, ao misturar nós temos 200. E esses 200 precisam sair, não necessariamente como 100 e 100, mas a soma desses dois também precisa ser 200. Nós podemos fazer também o balanço de massa de componente, que ele é aplicado utilizando a multiplicação das correntes pelas frações. Lembrando que nós podemos utilizar para qualquer um dos componentes o nosso solvente da alimentação, o soluto ou o solvente que é utilizado como extrator. Quando é em múltiplos estágios, nós precisamos determinar para cada estágio esse balanço de massa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o estágio 2. O que entra nele? Entra uma corrente que veio do estágio 1, que é a alimentação, e uma corrente que vai para o estágio 3. Vem dele o solvente que veio do estágio 3 e vai sair dele para ir para o estágio 1. E como é que a gente identifica essas correntes para não perder a identificação em cada estágio? A corrente ela vai levar o nome do estágio que ela está saindo. Então, vamos ver aqui a partir do estágio 1. Eu recebo a alimentação, que é aquela rica em soluto, e a sua fração é o XA. Ele entra no estágio 1. O rafinado que vai sair desse estágio, ele sai como R1. E a fração X1, ele entra no estágio 2, tem a extração, e esse rafinado vai sair novamente, só que agora com o índice 2, para entrar no estágio 3, e assim sucessivamente. Então, ele vai receber o índice de acordo com o estágio que ele está deixando. E no nosso solvente, como é que fica? Ele vai entrar lá no último estágio, então vai entrar o solvente S. Esse solvente vai sair como extrato. Se ele sai lá do estágio N, ele vai sair como extrato E com índice N, que é do estágio N. Ele vai andando até ele chegar aqui no estágio 3, onde ele vai sair e vai passar para o estágio 2. Então, aquele extrato que entra no estágio 2, que veio do estágio 3, é denominado de E3 e a sua fração Y3. E aquele que vai sair do estágio 2 para ir para o estágio 1, ele é o E2. Então, se a gente for fazer um balanço de massa, eu preciso levar isso em consideração. O que entra nesse estágio? Ele entra o rafinado, que veio do estágio 1, então R1, e entra o solvente que veio do estágio 3, E3. Vai ter a mistura, que nós vamos chamar de M2, porque é a mistura que está aqui no estágio 2, e vai sair o rafinado dele, que é o R2, e o extrato dele, que é o E2. E o balanço de massa de componente é só multiplicar pela fração correspondente, considerando essa mesma lógica. A corrente cruzada, também precisamos considerar os índices. Vamos utilizar aqui o estágio 2, ele recebe como alimentação o rafinado do estágio 1, então o que entra nele é o R1, e vai entrar um solvente, que a gente vai chamar de S2, porque ele é puro, ele não veio de lugar nenhum. Vai sair dele o extrato 2, que não vai entrar em nenhum outro, então ele leva o índice do que ele está deixando, e o rafinado 2, que é o que vai entrar num outro estágio, para que ele seja mais purificado. A representação gráfica desse sistema é feita através de um triângulo ternário, que vou explicar melhor no próximo vídeo.